Hebreus 13, apenas o verso 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Vamos orar? Nosso Deus, queremos ser muito gratos a Ti, Pai Celeste, por esse momento tão especial de estarmos nesse lugar com o propósito, ó Deus, de adorar somente ao Senhor, de exaltar somente ao Senhor. Queremos Te pedir, nosso Deus, que nesse momento, Tua palavra sendo lida, sendo trazida aos nossos corações, ó Deus, fala conosco, Pai, esteja, Senhor meu Deus, trazendo a Tua instrução, de maneira, Deus, que haja uma obra do Teu Espírito em nossas mentes e corações, e sejamos, ó Deus, impactados pela Tua palavra. Que sejamos, Pai Celestial, instruídos pelo Senhor. Que recebamos de Ti, ó Deus, exortações do céu. Que saiamos, Pai amado, desse lugar, desejosos, ó Deus, de um compromisso mais sério, mais fortalecidos, ó Deus, para as batalhas que nós enfrentamos a cada dia. Que o Senhor, ó Deus, use a Tua palavra, Deus, para nos guiar, para nos guardar, para nos proteger, para que sejamos, ó Deus, mais aproximados do Senhor e que a nossa vida venha em todas as áreas Te trazer honra, glória e louvor. Nós queremos, nosso Deus, Te agradecer, queremos Te pedir essas coisas, no nome de Jesus, a quem nós amamos. Amém. Amém. Queiram sentar, irmãos. Hoje à noite estaremos discorrendo sobre pureza na vida conjugal. Vamos estar considerando que devemos atender aos incentivos bíblicos em relação à pureza conjugal. Nós vamos ter as direções, ou pelo menos 3 incentivos encontrados aqui em Hebreus 13. Nós temos 2 exortações e temos logo depois uma explicação dessas exortações na última frase. Devemos atender os incentivos em busca da pureza conjugal. Como que nós podemos fazer isso? Em primeiro lugar, interpretando o casamento como altamente honrável, como algo que deve ser realmente honrável. Hebreus, nós sabemos, não é necessariamente um livro que se preocupa em tratar dessa área da vida do líder, da vida do cristão, a área do casamento. O autor de Hebreus tinha uma preocupação gigantesca. A apostasia estava bem próxima. Alguns estavam considerando que a volta para o judaísmo talvez seria um caminho melhor, seria um caminho menos doloroso. O autor de Hebreus, então, vai sistematicamente mostrar a superioridade de Cristo. E ele vai fazer uma diversidade de comparações. Cristo é comparado aos anjos. Antes disso, o autor de Hebreus diz que Cristo é o ápice da revelação. Ele é comparado aos anjos, ele é comparado também a Moisés. O sacerdócio dele é comparado ao sacerdócio levítico, e sempre o autor de Hebreus vai mostrando a superioridade de Cristo e da sua obra. E isso normalmente seguido de exortações. Chegamos em Hebreus 13, nós temos aquelas exortações conclusivas, e essas exortações conclusivas era uma prática daqueles dias. Depois que você já discorreu sobre determinado assunto, ou sobre alguns assuntos, ter vários conselhos rápidos, mais ou menos semelhante a provérbios. Conselhos bem diretos, mais curtos, em diversas áreas. E nós temos aqui uma instrução assim voltada para o casamento. Nessa instrução, o autor de Hebreus, que nós realmente não sabemos quem é, existem várias possibilidades, mas não vamos tentar realmente pensar em um nome em específico. O autor de Hebreus, ele nos diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio,
Ele inicia dizendo digno de honra, honrável. Ele diz o casamento é algo muito estimado, o casamento é algo apreciado, o casamento é algo que é honrável, que é honroso, e nós devemos considerá-lo digno de honra. Ainda nessa primeira frase, o autor de Hebreus nos diz, digno de honra entre todos. Aqui, irmãos, é interessante a gente perceber, esse entre seria melhor traduzido como por todos. Quando nós lemos digno de honra entre todos, ficamos em dúvida se ele está falando de alguma instituição, o casamento é uma instituição, ou se ele está falando de pessoas. Digno de honra por todos, tira essa ambiguidade. A NVI traduz assim, a NIV também. Não são tantas traduções que optam por essa tradução, mas é uma tradução legítima e tira a ambiguidade. Digno de honra por todos. Como assim por todos? Tanto por solteiros como por casados. Alguns pensam que essa passagem, essa exortação, é uma exortação dirigida somente a pessoas casadas. Outros já insistem que é uma exortação dirigida a pessoas solteiras, que os solteiros apreciem o casamento, que os solteiros vejam com bons olhos o casamento. Me parece que é uma exortação dirigida a ambos, tanto a solteiros como a casados. Os solteiros, eles têm uma admoestação de buscar o casamento. Os casados, eles têm uma admoestação de continuar valorizando o casamento. O casamento é digno de honra entre todos, ou por todos. O casamento, nós precisamos em nossos dias cada vez mais insistir que é a relação, é o ajuntamento determinado por Deus entre um homem e uma mulher, segundo aquilo que Deus prescreve em sua palavra. Então entendemos que essa relação determinada por Deus, indicada por Deus, celebrada por Ele também, ela é honrável. Agora, por que o autor ele nos traz essa exortação? Ao contrário dos nossos dias, em que nós vivemos em um contexto de uma imoralidade crescente, ao contrário dos nossos dias, as pessoas a quem o autor de Hebreus escreveu eram pessoas que apreciavam o ascetismo. Eles apreciavam um estilo de vida caracterizado pela perca, por tirar privilégios, por infligir a si mesmo certas limitações rigorosas. Havia aqueles que estavam optando pelo celibato. Estava sendo criada uma tradição danosa de que o casamento era uma relação pecaminosa. O casamento era algo que na execução dele, aqueles que se envolviam no casamento, eles estavam na verdade se entregando para o pecado. Isso é tão incipiente, já brotando com força no Novo Testamento. No período da Idade Média, essa ideia vai ser dominante. Era altamente apreciada a postura ascética. Surgem os mosteiros. A ideia de nós nos reservarmos sem casar era a atitude mais nobre, era a escolha mais nobre. Mas essa ideia aparecia de forma danosa nos dias do Novo Testamento. Paulo fala de pessoas que proibiam o casamento, e Paulo rechaça duramente as pessoas que tinham esse tipo de atitude. Mas o autor de Hebreus, ele vai dizer, é digno de honra, é apreciado, é algo para ser buscado, é algo que Deus aprova, é algo que está dentro do plano de Deus, é algo que Deus certamente quer que nós o façamos. Irmãos, em nossos dias, nós temos que insistir nessa ideia, ainda que a ênfase seja outra. Nos nossos dias, não é que há uma apreciação ascética, mas, na verdade, há uma desmoralização do casamento. Há uma falta de temor generalizada no que diz respeito
ao relacionamento conjugal. E isso acontece na vida daqueles que ainda não entraram, na vida daqueles que ainda não abraçaram o casamento e também na vida daqueles que já têm abraçado o casamento. Se multiplicam os escândalos envolvendo a área sexual. Se multiplicam as histórias de jovens nas nossas igrejas que rapidamente saltam de um relacionamento inocente para estar indo dormir na casa da namorada, para trazer a namorada ou trazer o namorado para dormir em casa. E essas coisas mais e mais têm acontecido com pessoas que estão arroladas nos membros das nossas igrejas, ou talvez, na maioria dos casos, filhos de pessoas que são das nossas igrejas estão se dando esse tipo de prática. É interessante, irmãos, que parece que essa mentalidade, eu já vendo certas reportagens, eu já vi pais dizendo, não, é melhor que eles estejam dentro da minha casa, eles estão lá, eu sei que não deve ser assim, mas melhor que esteja em outro lugar, onde só Deus sabe onde, fazendo o quê, correndo tais perigos, se está dentro da minha casa está melhor. Que demônio está ensinando esse tipo de ideia para os membros das nossas igrejas? Onde que nós estamos aprendendo esse tipo de moralidade? Que é melhor que esteja dentro da minha casa. Fazemos dos nossos lares verdadeiros prostíbulos. Aprovamos que os nossos filhos estejam se prostituindo dentro dos nossos lares com a conversa mole de que é melhor que esteja diante dos nossos olhos. Não! É honrável o casamento, é apreciável o casamento, é honrável a santidade, é honrável quando o homem respeita uma moça, quando o rapaz respeita a moça tem atitude casta, devida e ambos se guardam para aquele momento que Deus planejou e determinou na sua palavra. Outra coisa, não pensemos que tem a aprovação de Deus, que Deus vai se agradar de tal coisa. Não! Digno de honra por todos é o matrimônio. Devemos então desejar nos voltar contra esse tipo de pensamento, resistir e apreciar, cultivar a apreciação pelo casamento. Uma segunda maneira, irmãos, de atendermos os incentivos que buscam a pureza conjugal é de fato lutando para manter a pureza na vida conjugal. A segunda frase do verso 4 de Hebreus 13 nos diz: bem como o leito sem mácula, digno de honra por todos, entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Esse bem como, ele é a tradução de uma palavrinha que ele diz e também, do mesmo jeito que é honrável, o matrimônio também é honrável, bem como é honrável o leito sem mácula. O leito é uma referência ao lugar da relação íntima do casal, mas também pode ser entendido como a relação íntima em si. Então, quando ele diz que, bem como conservado puro, ou quando ele diz, bem como o leito sem mácula, a relação sem mácula, o lugar da relação sem mácula, com pureza, é a ideia, ou conservado puro. Nós vamos entender que o autor de Hebreus está nos incentivando, nos exortando a que busquemos a pureza na intimidade conjugal. Quando ele fala, irmãos, de bem como o leito sem mácula, essa expressão sem mácula, ela está
de fato ligada à ideia de pureza no Novo Testamento. E nós vamos só pensar um pouco, para que a gente também não chegue a ideias, eu penso que exageradas. Essa palavra, ela aparece apenas 4 vezes no Novo Testamento, normalmente nesse contexto das epístolas gerais, já esses livros que ficam no final do Novo Testamento. Essa palavra nos traz a ideia de algo eticamente aprovado, algo não misturado, algo que reflete limpeza, pureza, santidade. De fato, não se trata da palavra mais utilizada no Novo Testamento para pureza. E aqui eu quero que a gente pense rapidamente, logo após a gente vai ver 2 formas muito práticas de cultivar a pureza íntima. Mas algo que é interessante, irmãos, quando nós pensamos nessa pureza, a pureza no Novo Testamento nos traz a ideia de santidade, separado para Deus, puro aos olhos de Deus, aprovado conforme Deus quer, conforme Ele estabeleceu, conforme Ele prescreveu, conforme Ele determinou. Pureza, nós precisamos aqui ter o cuidado de não dar uma ideia, ou não trazer uma ideia de um estágio a mais de santidade. O Novo Testamento nos traz vários termos para falar de alguém aprovado por Deus, de algo que é aprovado por Deus. Por exemplo, quando a Escritura nos diz para nós sermos santos, sejamos separados, façamos aquilo que Deus quer. Quando nos evangelhos Jesus fala do preço do discipulado, a mesma ideia está dentro. Ele está usando uma outra terminologia para falar da mesma coisa. Ele não fala de um nível além. Jesus fala do preço de ser um discípulo dele. Ele diz que as coisas não serão fáceis, mas um discípulo, um seguidor, alguém que é santo, alguém que é puro, alguém que vai viver nessas condições, não é nada menos do que isso, mas também não é nada mais do que isso. É importante enfatizar, porque me parece que está no ar, nós temos uma impressão que a palavra pureza nos deve conduzir ou deve nos levar a um nível de santidade, além do que aquilo que as expressões discipulado, santo, santidade nos querem dizer. E eu diria que isso é no mínimo perigoso, pensar que a pureza vai ser um degrau além disso, mas que na verdade pureza é algo que está nesse mesmo nível de uma pessoa que é discípulo de Cristo, alguém que está vivendo uma vida santa. No Novo Testamento, a palavra pureza está ainda ligada com a ideia do Antigo Testamento, a ideia de pureza cerimonial, especialmente no livro de Levítico. Eles estão purificando coisas, pessoas, objetos, lugares, e eles tinham todo um ritual, todo um cerimonial para que acontecesse essa purificação. O termo também tinha o que é chamado de pureza ética, alguém que é puro, que não simplesmente tem vestes puras, que tem instrumentos puros, que tem objetos puros, mas alguém que tinha a mente pura e o coração puro. Só que a ideia principal é que realmente estava ligado à pureza cerimonial. Os evangelhos abordam muito dessa ideia da pureza cerimonial, mas os autores das epístolas evitam o termo para gerar alguma confusão. Paulo não vai usar a principal palavra kataros para pureza. Paulo raramente vai fazer uso dela, uma vez em Romanos, e uma ideia muito parecida da ideia da pureza ritual, e ele então prefere uma outra palavra, hagnos, para falar de pureza, de alguém puro, e eles vão realmente evitar esse termo. Parece que o mundo gentílico não tinha uma boa ideia, ou que ele soaria estranho. Ele aparece usado por autores do contexto hebreu ou
no cenário do contexto hebreu, como por exemplo nos evangelhos, um contexto bem hebraico está sendo narrado. Agora, fora disso, a palavra realmente aparece poucas vezes. Um detalhe que é interessante é que nesse período em que as cartas são escritas e também as epístolas de Paulo, as epístolas pastorais, parece que o termo ganha a força do sentido ético, ou seja, a pureza, a santidade, mas não algo além disso. Irmãos, por que é importante enfatizar que a relação íntima é algo puro, no sentido de santo, no sentido de ser aquilo que Deus aprova e não algo além? Por incrível que pareça, nos nossos dias o termo puritano é altamente popular. Lembrar dos puritanos, ler os escritos dos puritanos, ter a piedade dos puritanos como estímulo é algo altamente popular. Graças a Deus, porque Deus preservou tanta coisa boa na história da igreja. Mas, irmãos, essa palavra puro esteve associada com diversas heresias, exatamente levando a pureza ao nível do ascetismo. A pureza no sentido de uma separação legalista não prescrita nas Escrituras. Então nós vamos encontrar nos dias do Novo Testamento os essênios com esse tipo de ideia. Antes mesmo deles, os fariseus, a ideia dos fariseus, eles queriam pureza, eles queriam um judaísmo puro, um judaísmo não misturado. Nos dias do Novo Testamento, os essênios erguem essa bandeira com muita força. Logo depois veio o herege Marcião, logo depois veio o outro herege Montano, os donatistas. Dentro do contexto da igreja primitiva, foi uma heresia disseminada, uma pureza, um nível de separação, um tipo de atitude que faz de nós pessoas realmente cristãs, porque algo fora disso não é cristão. Dentro do contexto ainda da história, um outro grupo, os cátaros, que é exatamente da palavra grega, eles tiram dessa palavra uma parte dos anabatistas, os anabatistas radicais e ainda uma parte dos pietistas. Todos eles tiveram uma ideia extremada acerca da pureza e levaram a coisa para um outro nível. Então, pensando em pureza, um leito sem mácula, um leito santo, um leito como Deus quer, relação dentro do casamento, um homem e uma mulher casados, dentro daquilo que Deus estabeleceu. Se nós queremos encontrar ideias que vão além disso, me parece que algo estranho está no horizonte. Irmãos, uma pergunta que nós devemos fazer é o seguinte: como que nós podemos manter o leito conservado puro, o leito sem mácula? E aí eu quero pedir que você mantenha a sua Bíblia em Hebreus 13, mas eu quero que você avance até Provérbios. Vá até Provérbios capítulo 5. E nós vamos considerar aqui duas atitudes muito necessárias para que o leito seja conservado puro. Provérbios, capítulo 5. Provérbios 5, 6 e 7 é uma forte exortação a que nos protejamos da mulher imoral. Em Provérbios, ele diz: filho meu, Provérbios 5, verso 1, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. O autor de Hebreus, usando
uma terminologia bem própria de Hebreus, filho meu, talvez uma expressão que o ligava ao próprio filho, ou muito mais provavelmente a um discípulo. Era a maneira do mestre se referir ao discípulo, filho meu. Às vezes filhos tem singular e tem plural. Mas aqui nós vamos encontrar várias características da mulher adúltera. Em primeiro lugar, o linguajar dessa mulher é agradável, ela seduz com as palavras. Veja o que nos diz esse verso 3. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Vire uma página, veja aí capítulo 6, no verso 23, aliás, 24. Verso 24 ele diz: para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Um pouquinho mais na frente, capítulo 7, versículo 5, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Essa mulher estranha, alguns intérpretes querem sugerir que é um culto idólatra em Israel, ou que é um culto imoral estabelecido em Israel, mas nós não temos boas razões para duvidar de que seja uma mulher, um personagem histórico, real, que tem essas características. Eu reservei, pelo menos aí, destaquei, nós vamos falar rapidamente 10 características dessa mulher. Em primeiro lugar, ela é sedutora nas suas palavras, ela tem palavras que seduz, que atrai, que é doce, que é agradável, que desperta o desejo. Em segundo lugar, veja capítulo 6, verso 25, nos diz o seguinte: não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. A outra coisa que ele nos diz é que essa mulher normalmente vai ser uma mulher formosa. Ela vai ser alguém atraente. Ela vai ser alguém que pelo seu porte vai chamar a atenção. Não te deixes prender, não te deixes fisgar. E além disso, ele nos diz: não te deixes prender, nem pela sua formosura, que o seu coração não cobice a sua formosura, e você não se deixe prender pelas suas olhadelas. Ela olha de uma maneira diferente. Ela olha de uma forma sedutora, de uma forma provocante. Irmãos, todos nós homens e também as mulheres aqui sabem quando um olhar é respeitoso ou quando o olhar vai além disso. Logicamente, isso não começa de uma maneira repentina. Começa aqui de um modo meio que inocente, não é de uma vez. E me parece que todas essas características que o autor de Provérbios está dando, não é algo que essa pessoa vai chegar e vai fazer de uma vez, é de um modo meio que disfarçado. Até que vai chegar ao ponto que ela vai agir de modo descarado. É uma linguagem usada pelo próprio autor de Hebreus. Veja capítulo 6, verso 26, uma outra característica. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Ela é alguém que ela é destruidora. Nós precisamos entender que uma pessoa que investe com olhares, uma pessoa que investe com uma linguagem sedutora, ela é uma pessoa que ela é destruidora. O autor de Provérbios vai insistentemente dizer que essa mulher ela tem a característica de destruir. Uma outra característica dela, veja capítulo 7, verso 10, ela veste-se como prostituta. Eis que a mulher lhe saiu ao encontro com vestes de prostituta. Então a maneira dessa mulher se vestir, ela não tem pudor no vestir. Ela quer ser provocante no vestir. Ela quer despertar algo na mente. Ela quer despertar sensações através do seu vestir. Ela não tem um vestir que seria algo aprovado por Deus.
Além disso, ainda nesse final do verso 6, ela é astuta de coração. Isso quer dizer que ela trama. Isso quer dizer que ela é maliciosa. Isso quer dizer que ela é alguém que planeja fazer aquilo que faz. E o decorrer desse capítulo 7 de Provérbios vai continuar nos mostrando isso. Uma sétima característica, ela é ociosa. Veja os versos 11 e 12 de capítulo 7. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Então ela é uma pessoa que não está necessariamente focada no que ela faz. Ela cumpre talvez suas responsabilidades, mas ela também é aquele tipo de pessoa ociosa, está aqui, está ali, e está realmente indo para contextos para promover o erro e também para ela mesma se abrir para o erro. Ela é descarada, verso 13. Aproximou-se dele e o beijou e de cara impudente lhe diz, com descaramento, de uma maneira direta, de uma maneira que ela já laçou. A ideia aqui de Provérbios capítulo 7 é que ela está em determinado lugar, que um rapaz que é de pouco juízo, é de pouca percepção, a viu, fitou nela, foi pelo caminho dela, e ela se vestiu desse modo. Ela é atraente, ela é sedutora, ela o atrai, ela chama a atenção para si, ele vai até ela, e ela o agarra e o beija. Agora, irmãos, olha uma característica que deve nos deixar, além dessas outras, uma característica que deve nos deixar assustados. Verso 13 diz, aproximou-se dele e o beijou e de cara impudente lhe diz, sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos por isso. Tendo isso em mente, saí ao teu encontro a buscar-te e te achei. Essa mulher, ela é religiosa. Ela não é simplesmente uma mulher na rua, uma vadia, alguém. Não, essa mulher, ela, além de ter todas essas características, essa mulher, ela é alguém de alguma consciência religiosa. Ela está dizendo, eu já cumpri os meus votos, aquilo que era necessário, a minha purificação já foi feito, o que era exigido de mim já está prontinho, vamos dar continuidade à coisa. Não era uma mulher que estava alheia ao contexto da religiosidade. Não era uma mulher que estava simplesmente fora, não, ela estava dentro do ambiente de adoração com as suas práticas religiosas. Dentro das nossas igrejas, tem mulheres assim. E elas vão estar com os seus empreendimentos. Nona característica, diz os versos 16 até o 21. Já cobri de coxas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor. Até pela manhã gozemos amores, porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe, levou consigo um sactel de dinheiro, só volta por volta da lua cheia, só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu-o com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o arrastou. Essa mulher, além de ociosa, descarada, religiosa, ela é persuasiva na prostituição. Ela vai dar todas as razões para que a prostituição aconteça. Ela tem argumentos. Irmãos, logicamente, não é o propósito do autor de Hebreus exaurir os argumentos. Ele só está dizendo, ela é assim.
ela se porta assim. Essas mulheres existem, elas são reais, elas fazem essas coisas. E o autor de Hebreus aqui está destacando as mulheres como pessoas que faziam isso. Mas, irmãos, nós bem sabemos que o campo da imoralidade, ele é infestado de mulheres e de homens que têm atitudes pecaminosas, de pessoas que vão investir para a destruição do casamento. Algo que é interessante de nós notarmos é que o autor de Hebreus, ele é insistente. 3 capítulos praticamente são reservados em um livro de palavras rápidas, de capítulo 1 até o 9, de fato, discursos mais longos. O tema principal, a sabedoria adquirida, vivenciada no temor do Senhor. Mas nós precisamos atentar para a ideia de que um espaço relativamente amplo está sendo dado para mostrar que existem pessoas dessa índole, essas pessoas são reais, essas pessoas vão fazer as suas investidas, e o autor de Provérbios ainda nos diz: os resultados serão catastróficos. Volte ao capítulo 5. Pensemos em algumas consequências. Capítulo 5, versos 9 e 10, nos diz o seguinte: para que não des a outrem a tua honra, ele está advertindo o filho, a partir do verso 7. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos, e não te desvie das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Então, um dos prejuízos que o autor de Provérbios nos diz é o seguinte: haverão prejuízos financeiros. Aquilo que você trabalhou construindo vai fartar outros. Aquilo que você lutou para construir vai de fato ser utilizado para suprir uma casa alheia. Uma outra consequência, versos 11 e 12: e gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina. Além disso, além de problemas financeiros, ele vai ter também problemas físicos, e gemas no fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Nós temos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, declarações bem diretas de que certamente consequências físicas vêm àqueles que se entregam à prostituição. Uma outra consequência apresentada, versos 13 e 14 desse capítulo 5. Ele vai estar dizendo: e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos, quase me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. A humilhação vai acompanhar aquele que se entrega à imoralidade. Uma outra consequência ainda destacada pelo autor de Provérbios é que essa pessoa, ela vai ter na sua carne e na sua vida a dolorosa perseguição daqueles que são as vítimas da traição. Vejamos os últimos versos do capítulo 6, nos diz o seguinte, verso 33: achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará, porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Certamente uma perseguição implacável será sofrida por aqueles que fazem isso. Eu não sei como é que está aqui no Ceará. Tempos atrás, isso normalmente terminava em faca. Termina em bala, né? Termina na peixeira. Eu pergunto isso, irmãos, porque lá na região onde eu estou
É interessante como os casos se multiplicam. E eu fico pensando, Jesus, parece que o texto de Provérbios não é tão verdadeiro. Consequências não muito violentas parece que não acontecem por lá. Eu percebo que isso estimula a prática. Eu sei que no passado, aqui normalmente a coisa terminava muito mal. Eu estou ouvindo dos irmãos que continua terminando muito mal. O interessante é que no final do capítulo 7, ele está preocupado em mostrar como é que a coisa acaba. Ele nos diz o seguinte, a partir do verso 24, agora pois, filho, dá-me ouvidos e se atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. O autor de Provérbios está nos dizendo claramente, o negócio vai terminar em morte. As consequências são muito duras. Irmãos, algo que é interessante de se notar é o seguinte, Provérbios como um todo traz esse tema da sabedoria. Mas me parece que tem pelo menos alguns cânceres que eles são destacados e mais insistentemente advertidos. Você vai encontrar muitas advertências ao preguiçoso. É o câncer social ou câncer, seria um câncer para o Estado, os preguiçosos. Um provérbio após o outro, alguns são bem engraçados acerca do preguiçoso. Nós também vamos ter o câncer relacional. Há uma advertência constante e insistente no falar, nas muitas palavras, na palavra dura, na palavra precipitada, nas poucas palavras. A insistência é realmente muito grande. E há o câncer conjugal, a traição, a prostituição, o cuidado necessário que se deve ter com a mulher estranha. Eu e você, nós não podemos ser bobos nisso. Essas pessoas, elas existem ao nosso redor. Essas pessoas, elas estão prontas para atacar com os seus olhares, com as suas vestimentas, com as suas palavras lisonjeosas. Elas vão fazer a coisa pouco a pouco, elas vão fazer a coisa passo a passo, elas vão ao passo que se cede, elas vão ao passo que encontram espaço. E se eu e você estamos permitindo que a coisa avance um pouquinho mais, nós seremos presa. Agora, irmãos, o autor de Provérbios, ele orienta não apenas a defesa, ele orienta também que você invista na vida íntima como uma atitude própria a se manter a pureza. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá para 1 Coríntios capítulo 7, um texto muito conhecido nosso, eu creio. Aqui existe talvez a orientação mais ampla do Novo Testamento no que diz respeito à vida íntima de um casal. Nós já sabemos que Paulo está, quando escreveu a sua carta aos Coríntios, tentando responder a algumas perguntas. Os coríntios estavam interessados em saber como é que a pessoa se portava, como é que o solteiro se portava, como é que a viúva se portava, como é que o casal se portava, quando havia alguém que era crente, casado com um cônjuge descrente, e Paulo fica sabendo daquilo que está acontecendo em Corinto e escreve uma carta não apenas para responder às questões deles, mas também para tratar de uma série de necessidades entre eles. O fato é que aqui em 1 Coríntios capítulo 7 nós temos essa resposta, mais ligada a algumas das perguntas. Quanto ao que me escrevestes, eles escreveram, Paulo está respondendo, é bom que o homem não toque em mulher. Uma primeira direção que Paulo dá, ele diz o seguinte, é bom que o homem se reserve.
que ele não tenha relações íntimas, que o homem se preserve como eu. Esse não toque em mulher, Paulo está dizendo, em outras palavras, que o homem não necessariamente buscasse o casamento. Ele não proíbe o casamento, ele não diz que o casamento é algo ruim, mas ele vai dizer que, dadas as circunstâncias, que eram circunstâncias difíceis, de já um contexto de perseguição, ele foi um alvo constante de perseguição, melhor era que não se casasse. Essa é a ideia. Não há qualquer proibição em relação ao casamento. Mas Paulo estimula, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Por causa da impureza, por causa do ambiente impuro, imoral, por causa do contexto, eles eram altamente estimulados à prática sexual. Paulo também reconhece que nem todos tinham o dom, nem todos tinham a capacidade de se manterem sem casar. Então ele diz, por causa da imoralidade, levando em conta esse contexto, essa realidade, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Com essa expressão final do verso 2, já fica bem forte a ideia de reciprocidade. O que Paulo está fazendo aqui é algo extremamente novo, em um ambiente de característica patriarcal, como tem sido denominado, que as culturas antigas, as culturas orientais, elas tinham uma característica patriarcal. A mulher era colocada, relegada a uma posição altamente humilhante. Tinha até, inclusive entre os judeus, um ditado que se dizia, graças a Deus, que não nasci nem gentil, nem escravo e nem mulher. Então naqueles dias havia uma abordagem de fato preconceituosa, e Paulo, à semelhança do Senhor Jesus, ele rompe com aquela manifestação preconceituosa que havia em relação à mulher, e a ideia da reciprocidade surge de forma muito forte. No que diz respeito às relações íntimas também, verso 3, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Então, o que é devido, Paulo está falando das relações íntimas. Nós não temos como chegar a uma outra conclusão a partir do contexto. Aquilo que é devido no que diz respeito às relações íntimas. É interessante, irmãos, que pessoas, quando passam a trabalhar em determinada empresa, elas assumem responsabilidades. Elas assumem um compromisso, elas têm que entrar no serviço em determinado horário, elas têm que desempenhar determinada atividade, elas têm alguém que está exercendo um gerenciamento sobre o trabalho delas, e elas têm que fazer aquilo que é devido. Pessoas que entram na relação conjugal, Paulo está nos dizendo, também têm que fazer algo que é devido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Paulo destaca aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, que deve haver, de fato, uma relação própria para pessoas casadas, relação íntima, atividade sexual, relacionamento íntimo é algo para pessoas casadas e é algo para ser mantido por pessoas casadas. O marido deve conceder à mulher e a mulher deve conceder ao marido esse benefício que aqueles que são casados têm. Hoje à noite nós não temos nem o propósito, nem o tempo de pensar como é que isso se desdobra nos seus maiores detalhes, no sentido do contexto propício, no sentido de pensar em não agressões,
no sentido de pensar que o outro não é um escravo, uma escrava, que está ali para suprir a vontade, ao seu bel prazer. Não, a gente realmente não vai ter o tempo de olhar detalhes além, mas o que nós sabemos que é algo para se investir. E Paulo, falando aos Coríntios, ele diz no verso 5, note, não vos priveis, é algo para acontecer dentro do casamento, é algo recíproco, e é algo que não deve ser feito, ou não deve existir privação. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Paulo está dizendo o seguinte, deve ser uma atividade regular. O casal tem que regularmente estar dentro da prática da relação íntima. Deus preparou para que fosse assim. A frequência disso não nos é dito, se diariamente, se mais do que uma vez por dia, se uma vez por semana, não nos é dito. É dito que é para ser algo frequente. É dito que a interrupção deve acontecer por mútuo consentimento, que precisa ser muito bem pensado. Na maioria dos casais que tem problemas nessa área, pelo menos um dos dois tem uma atitude que não é própria para pessoas casadas. Muitas vezes, essa é uma área de chantagens, é algo altamente impróprio, deveria ser considerado. Aquilo que está em jogo, Paulo está dizendo, Satanás vai encontrar brecha, caso não aconteça do modo como está sendo orientado. Então, irmãos, nós temos algo aqui muito sério. Não é algo para estar brincando, não é algo para estar negociando, não é algo para ser feito também de uma maneira distraída, para não se dar atenção. É algo extremamente sério, muito benéfico. Tem muitos propósitos dentro da vida conjugal, inclusive a recreação do casal. Você não vai ter como descartar essa ideia quando nós lemos Cantares e outras passagens. Então, é algo para nós levarmos a coisa da maneira devida. Eu temo que muitos líderes têm problemas seríssimos dentro dessa área. Muitos dos membros das nossas igrejas têm problemas seríssimos dentro dessas áreas. Agora, eu temo por muitos dos líderes, talvez vocês já leram aquele livro, ou os livros do pastor Jaime Kemp, Pastores em Perigo. E ele tem uma edição, uma segunda edição, Pastores Ainda em Perigo. E ele trata dessa área, nas diversas áreas que ele aborda. E uma das coisas que deixou ele espantado era com a quantidade de líderes com problemas nessa área. Alguns homens escravizados pela pornografia, alguns homens sem o menor temor, algumas mulheres no aconselhamento com ele, com seus casamentos praticamente destruídos, mas com atitudes tremendamente impróprias. Aqui, queridos, apesar de ser um assunto que a gente muitas vezes toca pouco, é um assunto para tocar mais, porque algo muito, mas muito sério está em mira. Duas atitudes muito práticas para que seja mantida a pureza na intimidade. Em primeiro lugar, é preciso uma defesa em relação à mulher imoral, à mulher adúltera. E é preciso um investimento constante na relação íntima do casal. Tem um escritor chamado Ed Witt, ele diz o seguinte: o casamento é um reino particular. Esse reino só tem um rei e 2 súditos. O Senhor Jesus é o rei desse reino. Os súditos são apenas aquele casal e ninguém mais. Esse reino tem muralhas bem altas
ele deve estar bem protegido. E deve haver um relacionamento maravilhoso entre os súditos. Isso não quer dizer que esse casal não tem relação com outras pessoas, mas no ambiente deles a coisa é muito maravilhosa. Volte a Hebreus capítulo 13. Precisamos, irmãos, com muita urgência, conservar, buscar, intensificar as maneiras, ou intensificar a nossa atitude nas maneiras de estarmos cultivando a pureza no leito conjugal, bem como o leito sem mácula, bem como o leito puro. É o que nos diz o autor, isso deve ser conservado puro. Aí ele pega e traz a seguinte advertência, finalzinho do verso 4: porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. A exortação de haver apreciação pelo casamento, a exortação de se manter o leito conjugal puro, ele diz, caso contrário, caso isso não seja preservado assim, Deus julgará. Julgará, ele tem em mente a ideia que aqueles que vierem a praticar tais coisas, por isso o verbo no futuro, ele julgará impuros e adúlteros. Ele tem aqui em mente a palavra impuro, pornos, de onde vem a nossa palavra pornografia, pessoas que se davam a relações sexuais proibidas, tanto no contexto homossexual como no contexto heterossexual. Pessoas que se davam a relações na área da sexualidade de maneira proibida por Deus, pessoas não casadas. E logo depois ele fala também dos adúlteros, pessoas já casadas. Deus julgará. Nós não vamos em 1 Coríntios capítulo 5. Lá nos diz, é contado, Paulo narra a história de um homem dentro daquela igreja que estava tendo relações sexuais com a madrasta, a mulher do pai. Paulo orienta como agir com aquela igreja, como tratar o caso, e no final ele diz que aquele homem deve ser entregue a Satanás. Lá é dito que o seu corpo será destruído e o seu espírito será salvo no dia do Senhor. Irmãos, as consequências são terríveis. E nós deveríamos pensar com muita seriedade nas consequências. Quando eu era bem pequenininho, não muito pequeno, mas pequeno, eu levava o meu irmão menor para a escola. E eu chegava lá e gostava de ficar brincando. E demorava um pouco para voltar para casa. E teve um certo dia que meu pai me chamou e ele pegou e cuspiu no chão. Ele disse, se quando você voltar e esse cuspe tiver secado, eu vou pelar o seu espinhaço de peia. Eu catei o meu irmão, saí praticamente arrastando ele na rua, levei até a escola, coloquei ele dentro da sala de aula e voltei correndo com o mais que eu podia correr, porque eu não queria cair nas unhas do meu pai. Ele irritado comigo, com um cinto na mão. Muito mais, irmãos, é cair nas mãos do Deus vivo. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se não há respeito pelo cônjuge, deveríamos no mínimo temer a pesada mão do Senhor que traz juízo sobre impuros e adúlteros. A mão do Senhor certamente pesa mais do que a mão de qualquer pai. Como que eu e você estamos vendo o casamento? Temos a visão que os autores bíblicos tinham? Ele é algo apreciado? Mantemos com firmeza os valores bíblicos em relação ao casamento? Ou será que estamos negociando para as ideias que estão vindo como uma avalanche da cultura para dentro da igreja? Ou talvez será que estamos indo para um outro extremo,
adotando ideias que estiveram presentes, quase que partindo para práticas ascéticas e legalistas. Penso que muito dificilmente esse último extremo, o primeiro, me parece que tem sido algo que tem trazido muito mais perigo. Como que eu e você temos nos portado diante da orientação bíblica para que nós mantenhamos o leito puro? Estamos bem cônscios de que a mulher imoral ela está à procura de caça, que ela tem todas essas características, que esse mesmo tipo de mulher encontra-se em nossos dias e continua fazendo os seus empreendimentos, os seus ataques, e que eu e você somos alvos desse tipo de pessoa. Estamos bem cônscios disso. Estamos erguendo os muros do nosso reino particular para que estejamos nos protegendo. Estamos evitando qualquer tipo de olhar que nós sabemos que passa de um olhar puro, que passa de um olhar santo, que passa de uma saudação que é própria ao povo de Deus, aqueles que são servos do Senhor. Estamos bem apercebidos e evitando qualquer coisa que passa disso. Não estou dizendo, irmãos, para sermos grosseiros. Às vezes, talvez o caso realmente é ter uma atitude grosseira. Não estou dizendo que nós devemos ter, mas às vezes é necessário ter. Estamos investindo no relacionamento íntimo para que Satanás não encontre espaço em nossos casamentos. Nessa área que é uma área tão importante que seja levada exatamente como as Escrituras dizem que devemos ir, ou estamos sendo relaxados, ou estamos fazendo a nossa parte de maneira errada e estamos dando pouca atenção a isso. Como que eu e você entendemos o fato da mão de Deus pesar? Devemos, irmãos, buscar atender aos incentivos em relação à pureza conjugal. Que o Santo Deus abençoe nossos casamentos, nossas famílias, que Ele se agrade de manter a pureza que é devida conforme Sua palavra nos instrui. Nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Nosso Deus, queremos colocar nossas vidas, esposas, as mulheres, os seus maridos, nossas famílias, ó Deus, queremos colocar diante de Ti. E queremos, ó Deus, suplicar a Tua graça, a Tua mão estendida, a Tua proteção, a Tua bênção, que Tu estejas, ó Deus, guardando, Pai, a nós mesmos, aos nossos cônjuges, ó Deus. A grande verdade é que nenhum de nós somos suficientemente fortes para fazermos essas coisas que nós ouvimos hoje à noite. Ó Deus, queremos Te pedir a Tua força, a Tua bênção, a Tua capacitação, a Tua proteção, o Teu cuidado. Pai, queremos Te pedir que o Senhor nos dê sensibilidade para que venhamos atender a Tua voz. Ó Deus, queremos colocar todos nós presentes aqui hoje à noite, aqueles que são mais jovens, aqueles de meia idade, mesmo aqueles que já estão, ó Deus, mais maduros, ó Deus, queremos colocar diante do Senhor, ó Deus, todas as famílias. Pai, guarda as nossas famílias. Deus, abençoa as nossas famílias, que as nossas famílias, ó Deus, que os nossos casamentos, ó Deus, de fato venham espelhar aquilo que o Senhor nos diz em Tua palavra. Deus, o Teu nome será honrado assim. Ó Deus, em um mundo com tanta imoralidade, ó Deus, com tantas coisas terríveis, queremos implorar essas bênçãos, ó Deus, para que mais e mais Teu nome seja exaltado, para que o Senhor seja glorificado. Sim, Deus, e nós, casais, homens, mulheres, abençoados pelo Senhor. Queremos Te agradecer, queremos Te pedir em nome de Jesus. Amém.